Fala galerinha, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui no Dia do Maçom com um presente especial para vocês, que é a estreia do quadro Cinemaçônico, do qual nós vamos falar sobre filmes que têm como plano de fundo ou a temática ou faz referência à maçonaria. Eu espero que vocês gostem, mas antes de falar do filme, por favor, ajude um amigo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toca o sininho para ficar por dentro das atualidades de tudo que nós vamos lançar aqui de conteúdo aqui no canal. O filme que eu vou falar hoje é muito divertido, foi indicado por um grande amigo meu. Nós temos uma brincadeira muito saudável, né, que chama-se Desafio Zé Delivery de Cinema da Maldade, do qual a gente indica um filme que teoricamente o outro não vai gostar, e se ele não assistir aquele filme, ele é obrigado a pagar uma caixa de cerveja para o amigo. Então sexta-feira a gente se encontra virtualmente, porque ainda não tá legal para sair, se encontrar, muita gente junto e etc. Então, virtualmente, nós nos encontramos e fazemos a resenha desse filme. Quem indicou esse filme para mim nem foi na maldade, o meu grande compadre Ailson, né? Foi muito legal, muito bacana, inclusive, porque o filme é um filme trash, mas é divertidíssimo, que é o Chemical Wedding, que em português é o Casamento Alquímico. E o Casamento Alquímico, esse filme, né, homônimo, né, do quinto álbum de estúdio do vocalista Bruce Dickinson, né, no seu trabalho solo, né, o vocalista do Iron Maiden, quando ele fez a carreira solo dele, é o quinto álbum de mesmo nome, né, e tem uma particularidade. Esse filme ele foi escrito pelo Bruce Dickinson junto com a cineasta Julian Doyle. Então, os dois juntos confeccionaram o roteiro desse filme. Não tem muito a ver com o CD, mas tem ali a sua conexão. O filme é bem trash, né? Parece que é uma homenagem ao cinema trash dos anos 70 da Inglaterra. Muitos filmes produzidos por uma produtora chamada Hammer e tal. Então parece que é uma homenagem ali, porque ele tem bem essa pegada, uma pegada bem engraçada, bem esdrúxula propositalmente, assim, é bem legal. E trata de quê? Trata da vida, né, do Crowley. Não é uma obra biográfica, porque é totalmente fictícia, né? Para quem não conhece o Aleister Crowley, ele é um dos bastiões do que se fala em escolas magísticas, né, e tal. Ele foi da Golden Dawn, depois ele funda a OTO, né, a OTO, que é a Ordem do Templo e Oriente. O filme até começa no final da vida dele, encontrando com dois estudantes, né, dois estudantes vão ao encontro do Crowley. Um deles iria iniciar numa ordem do Crowley, provavelmente a OTO, né, e ali ele recebe uma notícia por carta, fica extremamente mal e acaba tendo um ataque, não sei se é cardíaco, o filme não deixa muito claro. Mas antes de morrer ainda, ele amaldiçoa um dos estudantes, que é o amigo desse personagem Simon, que a gente vai encontrar ele lá na frente, né? E ele fica todo lascado, fica na cadeira de rodas, né? Fica falando por um sintetizador e tal. O filme é bem engraçado, porque passando disso daí, tem um corte de tempo, né, de 50 anos. Então, em 1997, já é a próxima cena após a morte do Crowley. Passa-se 50 anos, então já tem na estação de trem uma estudante, né, aspirante a repórter, está esperando, né, um pesquisador da Caltech chamado Joshua Matthews. A gente não sabe se esse nome foi inspirado, né, num desafeto que o Crowley tinha. Inicialmente era amigo dele, o Samuel Matthews, e depois acaba, né, tendo um confronto entre os dois por conta de uma ordem magística que eles pertenciam, que era a Golden Dawn, e depois eles tornam-se inimigos quase que mortais, né? Como esse Joshua Matthews vai ser o antagonista do Crowley, né? Vai ser o mocinho do filme, porque o Crowley vai ser colocado como vilão ali, né? E é bem engraçado. Não dá para saber se a referência foi exatamente essa, mas é bem interessante notar isso daí. Esse pesquisador da Caltech, ele traz uma tecnologia, né, que é
uma imersão, né, num ambiente virtual através de um supercomputador chamado Z93, do qual a pessoa ela veste um traje tipo de astronauta, né, e entra numa realidade virtual e tem contato com as pessoas ali e tal. É uma imersão mesmo, né? Então, ele tem uma pessoa que está ajudando no projeto, é um doutor assim bem doido chamado Victor Newman. E o que ele faz? Antes, né, de fazerem a experiência propriamente dita, esse doutor Victor Newman, ele imputa todos os dados do Crowley, desde rituais, a personalidade, os diários do Crowley, ele imputa tudo nesse computador. Por quê? Porque ele pretendia com que um comparsa dele, né, que é um doutor também nessa faculdade, só que de literatura, chamado Oliver Haddo, tivesse contato com o Crowley, né? E o que tem a ver a maçonaria com isso? Bem, antes disso, né, quando ele explica para o Haddo o que ele quer e tal, o Haddo fica um pouco... Ele é um personagem meio bonachão, assim, tem um problema de dicção, é engraçado e tal. Poucas cenas depois dali, né, tem uma iniciação numa loja maçônica, onde esse Haddo é secretário, e você tem o Simon, que é aquele personagem que estava lá no começo, que era aprendiz do Crowley, é o venerável mestre dessa loja. Então passa uma iniciação assim que nem de longe lembra as iniciações na maçonaria. Outra coisa que chama a atenção é que o filme se passa na Inglaterra e os paramentos nessa loja são vermelhos, e todo mundo sabe que na Inglaterra os paramentos que são utilizados são azuis, são até bem bonitos, sabe? Aquele vermelho sangue, que lembra bem a cor do rito escocês antigo e aceito, de orientação francesa, e também aqui no Brasil, os orientes que são confederados a Comab, né? Aquele vermelho sangue, são os paramentos bem bonitos mesmo. Só que o que passa ali de maçonaria, na verdade, não reflete a realidade do que nós conhecemos como maçonaria. Mas tudo bem, né? Tem esse plano de fundo aí dos maçons e etc. E o Haddo, né, faz parte da maçonaria, e o Simon, que era esse aprendiz do Crowley, também, né? E quando acaba essa iniciação, esse rapaz que também trabalha no projeto de imersão do Z93 está esperando o Haddo, então ele vai lá. Antes do experimento propriamente dito, ele pega o Haddo, né, esse doutor em literatura, e leva para fazer o experimento com ele. Acontece que dá um chabu, os efeitos especiais são muito engraçados, lembra muito o filme trash. E esse Haddo, ele, em vez de ter contato com o Crowley, ele pega a personalidade do Crowley. Então, ele já sai dali como o Crowley, né, o Aleister Crowley. Então esse Oliver Haddo, né, pelo experimento ter dado errado, ele passa mal ali e vai para casa. Quando ele já vem no dia seguinte, a câmera filma bem assim os passos, sabe? E já aparece ele careca, e ele tinha uma cabeleira, sabe, bem engraçada, e os alunos estranham, porque não explica no filme, mas parece que ele tem a concepção do que a pessoa que ele assumiu o corpo, né, quem ele era. Então ele vai dar as aulas do cara. Na verdade, ele tinha uma palestra para dar sobre Shakespeare, e lá ele fala sobre ele mesmo, né? Ele fala sobre o Aleister Crowley. Aí ele fala o maior poeta vivo, e os alunos ficam assim: pô, mas esse Crowley não morreu lá na década de 40? Uma coisa assim. Eu sei que ele tinha problema de dicção, então conforme ele assume a persona do Crowley, ele fala normal, né, eloquente, e faz um show à parte lá na palestra, e faz xixi na plateia. É bem engraçado, e logo em seguida ele é chamado, né, lá na banca da universidade, onde que todo mundo que estava ali, né, tirando as mulheres, estavam lá naquela loja maçônica, né? Inclusive o cobridor, né? Não sei se ele é o reitor da faculdade, mas ele chega a dar um esporro nele e desafia ele. Em dado momento invoca uma Bíblia, e ele fala, né? Pode abrir em qualquer lugar da Bíblia aí. Aí conforme a pessoa abre a Bíblia, ele
ele já fala o que a pessoa ia ler. Sim, é bem engraçado. Aí, em dado momento, né, aquele Simon, né, que era aprendiz dele e estava lá também, fala assim, pô, eu só conhecia uma pessoa que sabia a Bíblia desse modo, né, que era o Crowley, quando ele era aprendiz do Crowley. E eles começam a cochichar e vão fazer um sinal, aí ele fala assim, ó, não fica fazendo sinal maçônico aí não. Tipo, a partir daí é doideira abaixo, né? Ele tá atrás de uma noiva escarlate, ou a mulher escarlate, que é uma ruiva, né? Ele tá atrás de uma ruiva natural para poder fazer esse ritual do casamento alquímico. E aquela aluna que vai encontrar com o Joshua Matthews, né? Lá que vai começar a assessorar ele, eles começam a ter um romance, e é uma ruiva. Então, em dado momento, ele vai sequestrar ela e o filme vai se desenrolar aí. Mas antes disso, né? Olha só como é que é engraçado. Antes disso, esse cobridor, que é o reitor da faculdade, ele vai participar do experimento, que teoricamente seria o primeiro. Só que não sabiam que tinham dado aquele M antes, né? Que com o professor Haddock assumiu a personalidade do Crowley. Então, conforme ele entra, né, no experimento, ele começa a ter a interação, né, nessa imersão dessa realidade virtual, mas em dado momento ele entra numa sala escura e é um templo maçônico, né? E quando ele olha quem está lá na cadeira do venerável, o Crowley dizendo que é a besta que está atrás dele, aí ele tem um treco lá e fica muito mal, vai para o hospital. E o filme vai nessa doideira aí. Depois tem umas cenas assim bem bizarras que o Crowley começa a interagir daquele jeito excêntrico dele, né? Porque eles colocam o Crowley muito caricaturado. Como eu disse, não é um filme biográfico mesmo, porque se passa 50 anos depois da morte dele e de alguém assumindo a persona dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele vai, né, começa a juntar pessoas, a fazer rituais que envolvem sexo. Se tem umas cenas bem engraçadas ao som do Iron Maiden e tal. É bem legal, o Wicked Man tocando e ele andando, batendo nas pessoas, mexendo com as pessoas, assim. É uma obra assim que é muito divertida. Caminhando para o final do filme, a gente vai ter outra interação com maçonaria, que aí esse Simon, né, ele se junta com o Matthews para poder ir contra o Crowley, que raptou a menina, né? Para isso eles vão lá perguntar para o cara o que ele viu, né, na realidade virtual. Então esse Simon, ele hipnotiza o cara tá acamado, aí ele fala lá, solta uma palavra tecton, né, que seria em grego artesão, né, e o pessoal, esse Matthews não entende, ele fala assim, não, é que tá numa linguagem maçônica, na verdade José, que era um tecton, José de Arimateia, né, não era carpinteiro, na verdade era pedreiro, eles estão lá no templo maçônico. Então eles vão lá resolver o problema no templo maçônico e vai se desenrolar assim um final. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas o final do filme é todo ali no templo maçônico, mas sem cerimônia maçônica, é só uma doideira muito doida mesmo. Ah, mas aí vocês perguntam, e aí, Clóvis, mas o Crowley teve alguma ligação com a maçonaria mesmo? Então, lá nas Confissões de Crowley, que era uma autobiografia dele, né, que fala mais ou menos até a época de 1920 ali, ele foi ter um encontro no México com um personagem chamado Dom Jesus Medina. Esse homem, teoricamente, era soberano grande comendador de um corpo do rito escocês antigo e aceito, que não era uma vertente irregular da maçonaria no México, né? Não tinha relação com os outros supremos conselhos, mas era um corpo do rito escocês antigo e aceito que funcionava lá no México e tal. Ele diz que esse Medina ficou tão impressionado com o conhecimento dele em Cabala que deu o grau 33 para ele. Mas depois ele vai encontrar
tempos depois, um outro maçom e vai se identificar como maçom, mas o maçom não reconhece ele porque ele não faz os sinais corretos e tal. Então, em 1904, ele já em Paris, né, ele procura uma loja maçônica chamada Anglo-Saxon Lodge, né, através do seu secretário, que era um reverendo James Boyle, que era um inglês também, estava na França. Ele faz a sua petição pedindo para iniciar. Eles aceitam e lá em outubro desse ano, se eu não me engano mesmo, 1904, ele é iniciado nessa loja, Anglo-Saxon Lodge. Essa loja ela era filiada, né, ela era jurisdicionada à Grande Loja de França. A Grande Loja de França ela vai ser fundada em 1894, com o advento, né, daquela confusão que tinha dos graus superiores do rito escocês antigo e aceito, administrando loja simbólica. Então as lojas simbólicas vão se separar do Supremo Conselho naquela época, vão se juntar com uma outra vertente, vão fundar ali, né, essa grande loja de França. É uma obediência regular, porém ela não é reconhecida, né? Não era reconhecida pela Inglaterra. Então até hoje a Grande Loja de França existe, né? Eles são de uma vertente regular, mas não são reconhecidos mundialmente como maçonaria regular. Mas eles só aceitam um homem, trabalham, né, no rito escocês antigo e aceito. É interessante mencionar que essa loja, né, a Anglo-Saxon Lodge, né, ela era a única que funcionava no craft inglês. Ele, né, o Crowley, ele vai iniciar nessa loja em 1904 e tem registro dele ativo até 1908. Também 1908 é quando ele volta para a Inglaterra. Lá em 1912 ele tenta se regularizar na maçonaria inglesa. Só que ele tinha arranjado uma treta anos antes, né, com o Meadows e com o Westcott, né, que foi mestre da Quarto Coronat, né, era o venerável mestre em gestões anteriores. Então, quando ele pede a filiação na Quarto Coronat em 1912, o secretário manda uma carta lá pro Westcott, né? O cara tá tentando entrar aqui, mas eu já falei para ele que não, e eu fiquei sabendo que ele tentou semana passada também. Então, assim, ele tenta se regularizar na maçonaria britânica várias vezes depois disso. Inclusive, ele vai arranjar uma treta com o pessoal até do Memphis Mizraim. Ele arranja uma treta com Leadbeater. Vocês têm noção disso? Que o Crowley arranja uma treta com Leadbeater lá na Inglaterra? Então, assim, depois, já na década de 20... ele, através da OTO, né, que ele estava conversando com um assistente dele chamado, acho que era Charles Standard, alguma coisa assim, que ficava nos Estados Unidos, né, tratando da OTO lá, ele tenta se aproximar do Supremo Conselho do Grau 33 lá dos Estados Unidos. E chega nas cartas que ele troca com esse sujeito, ele chega a falar assim, é interessante que nós tenhamos o mais alto grau, né? E você explica para eles lá, né, que nós estamos adequando os rituais para não ter conflito com os rituais do Supremo Conselho. E na verdade eu não sei que ligação tem uma coisa com a outra, mas ele diz isso na carta dele, né, que eles estão ajeitando um ritual por conta disso, para ele explicar isso para os caras lá. E ele chega a falar assim, cara, e o nosso grau 8... é melhor do que o grau 33 deles, né? Falando do sistema lá magístico que ele tinha. Mais uma vez, vou falar aqui, maçonaria não tem nada a ver com esses sistemas magísticos, né? E tal. Tem gente que vê a relação direta e etc. Mas eles fazem essa comparação muitas vezes. Então, assim, ele iniciou na maçonaria francesa, inclusive ficou bem contente com isso. Chegou a enviar uma carta para o cunhado dele falando assim, olha, se você não iniciou na maçonaria ainda, procura uma loja francesa, porque é legal a beça. Tipo, não foi com essas palavras, mas foi com... Mas ele quis dizer isso na carta que ele enviou para o cunhado dele. Então, sim, o Crowley iniciou na maçonaria, né, na Anglo-Saxon Lodge, que era jurisdicionada à Grande Loja de França, que existe até os dias de hoje.
né? Tem até uma imagem dessa loja aí e tal. Não sei, né? É bem escasso os registros acerca dessa loja, então não sei a veracidade dessa imagem, mas eu consegui encontrar ela. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, curta, compartilhe. E não é só o Bruce Dickinson que escreve coisas que não são de história, né? Porque o Bruce Dickinson também é polivalente, né? Historiador, esgrimista, piloto de avião, escritor. Eu também escrevi aí um romance recentemente, que é A Feiticeira do Arco e o Assassinato do Mestre Maçom. Você pode adquirir a sua cópia física, que nós voltamos a distribuir. É lógico que agora, mais moderadamente, nós vamos distribuir o próximo no dia 31 de agosto. Nós vamos mandar pelo correio. Então, se você estiver vendo o vídeo, entre em contato através do clovis@maconariatupiniquim.com.br e peça o seu. O livro é R$15, mais R$10 de frete para qualquer lugar do Brasil. A partir de 3 unidades, né, o frete sobe um pouquinho para R$15. E se você tem um Kindle ou você prefere ler no celular, no computador, você pode adquirir A Feiticeira do Arco e o Assassinato do Mestre Maçom através da Amazon também. E se você quiser só ajudar o canal, se você já tem esse livro ou se não te interessa, mas você gosta muito dos vídeos, você pode ajudar a partir de R$5. Você pode ajudar através do Apoia-se, que o link vai estar na descrição do vídeo. A referência de todas as informações que eu dei nesse vídeo vão estar na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e um beijo no coração.